felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. O salmo que foi recitado é o Salmo 2. E eu preciso começar com esse salmo. Até se você tem a sua Bíblia, faça o favor, pegue comigo, você vai ver como é importante. Salmo 2. Porque ele está falando de uma coisa dos tempos presentes, algo que nós estamos vivendo. Acompanhe na sua Bíblia, veja como começa o Salmo 2. Porque tumultuam as nações, porque tramam os povos vãs conspirações. Erguem-se juntos os reis da terra e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra o seu Cristo. Nos dias que precederam a Semana Santa, mesmo nos dias da Semana Santa, segunda, terça, quarta-feira, aqui nas pregações, eu falava a respeito disso. E hoje o Salmo vem como que nos despertar e dizer: é isso mesmo que eu, Senhor, estou dizendo. Porque tumultuam as nações, porque tramam os povos vãs conspirações, erguem-se juntos os reis da terra e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra o seu Cristo. Meus irmãos, o que estamos assistindo no mundo, entre aqueles que têm poder, entre aqueles que têm autoridade, entre aqueles que governam, e entre aqueles que têm influência, não governam, mas eles têm justamente a posse do dinheiro, eles têm os investimentos para colocar onde eles querem, eles têm influência dos meios de comunicação internacionais, eu diria universais, e se unem, como diz a palavra de Deus, para conspirar, todos juntos, contra o Senhor e contra o seu Cristo, contra o seu Messias, o seu ungido, o seu enviado. E continua o versículo 3 dizendo: quebremos seu jugo, dizem eles, sacudamos para longe de nós as suas cadeias. Não querem saber do poder de Jesus, não querem saber dos mandamentos de Deus, das leis de Deus. E olha a resposta de Deus no versículo 4: aquele porém que mora nos céus se ri, o Senhor os reduz ao ridículo, dirigindo-se a eles em cólera, ele os aterra com seu furor. Fui eu, diz, quem me sagrei um rei em Sião, minha montanha santa. Fui eu que escolhi, ele é meu filho, fui eu que o sagrei, fui eu que o constituí rei, fui eu que o constituí Senhor. E Deus é sempre assim. Assim como Ele não se deixa vencer em generosidade, Ele não se deixa vencer por aqueles que ousam se colocar contra Ele. Deus sempre, desculpe a expressão, dá a volta por cima. Olha o que diz o versículo 7: vou publicar o decreto do Senhor. Disse-me o Senhor: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E aí vem a beleza: pede-me, e dar-te-ei por herança todas as nações. Tu possuirás os confins do mundo. Tu as governarás com cetro de ferro, tu as pulverizarás como um vaso de argila. Isso que o Senhor está dizendo a respeito de Jesus. Tu és meu filho, hoje te gerei, pede-me e dar-te-ei por herança todas as nações, tu possuirás os confins do mundo. Eu dar a volta por cima do Senhor. E o que Ele disse ao seu filho, Ele diz a nós também. Quem entra aqui, a Canção Nova, acho que você reparou, encontra ali escrito, em letras muito grandes: pede-me e dar-te-ei em herança as nações, e em patrimônio os confins da terra. Gente, diante
desta situação em que aqueles que têm poder e autoridade se unem e conspiram contra o Senhor, contra o Filho de Deus. O que o Senhor faz em nós é aquilo que Ele fez com os apóstolos. Você ouviu a primeira leitura. Pedro e João, depois de curar aquele homem aleijado, eles entram templo adentro, e aquele homem estava ao lado deles, andando, saltando e louvando a Deus, e Pedro não perdeu a ocasião, e fez ali o segundo querigma. O primeiro foi logo depois de Pentecostes, e ali ele faz o segundo querigma, a segunda pregação, chamando as pessoas à conversão e chamando as pessoas a abrirem-se àquele que é o Rei, aquele que é o Senhor. Pedro nem termina aquela pregação, porque claro, os chefes do povo, os sacerdotes do templo, ficaram enfurecidos e já mandaram os soldados para prender Pedro, prender João. E eles são presos, são levados para o cárcere, passam aquela noite. No dia seguinte eles são julgados diante dos chefes da nação. Fizeram uma reunião especial para julgar e condenar os dois apóstolos. Eles foram açoitados, eles foram ameaçados, eles foram proibidos, proibiram a eles de pregar em nome de Jesus e proibiram a eles de realizar curas, como se fossem eles que realizassem. E eles voltam para a comunidade. E justamente o trecho de hoje é esta passagem em que os dois apóstolos chegam na comunidade. Como disse, os Atos dos Apóstolos, eles contaram tudo o que lhes aconteceu lá, como eles foram ameaçados, como eles foram proibidos, como eles sofreram açoites, apanharam por causa do Senhor. E o que fez a comunidade? Ao invés de se encolher, de ficar temerosa, de se pôr para trás, e agora começaram a dizer: não, vamos tomar cuidado, vamos ficar aqui quietinhos, vamos ficar escondidos. Eles fizeram isso com Jesus, acabaram com Jesus, prenderam Jesus, julgaram Jesus, condenaram Jesus, mataram Jesus. Se fizeram isso com Jesus, vão acabar conosco também. Ao invés de recuar, não, ao contrário, eles humanamente se sentiam impotentes diante dos chefes do povo, humanamente apenas. Mas o que fizeram? Levantaram uma grande oração, um grande clamor ao Senhor, dizendo a eles: Senhor, ao contrário. Preste atenção, a oração que eles fizeram. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concedem aos teus servos que anunciem corajosamente a tua palavra. E esse termo corajosamente equivale a com ousadia, com intrepidez. É uma palavra em grego que não tem uma tradução direta em português, que é paresia, mas que diz coragem, diz intrepidez, diz ousadia, diz tudo isto e muito mais ainda. É aquele ardor, aquele fogo, aquela coragem que nada teme de anunciar a palavra de Deus. É isso que eles disseram: concede que os teus servos anunciem com parresia a tua palavra. E acrescentam: estende a tua mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do seu santo servo Jesus. Foi essa a oração que eles fizeram. E meus irmãos, é essa oração que nós precisamos fazer. Nós não precisamos e não devemos ficar atemorizados, não, de jeito nenhum, e nem ficar pensando que os inimigos de Deus vão vencer. Não, não haverão de vencer. Claro, como eu tenho dito, a luta contra o Senhor se faz hoje também luta contra a igreja do Senhor. E o que eles querem é difamar a igreja, o que eles querem é derrubar a igreja, o que eles querem é
acabar com a igreja, eles querem destruir. E usam desses meios todos que eles têm, inclusive a difamação, levantando fábulas, elucubrações, mas tudo para destruir a igreja. E tenha certeza, nós estamos sofrendo e vamos sofrer. A igreja de Deus vai sofrer. A igreja de Deus somos nós. Infelizmente muitos vão se escandalizar, muitos perecerão, infelizmente, muitos vão desanimar, muitos vão recuar, muitos vão até mesmo se posicionar contra a igreja, ou pelo menos com medo vão se encorajar. Mas o que o Senhor vem dizer a nós hoje, e veja, nós tivemos a Páscoa, tivemos uma semana que é a semana pascal, e a igreja diz que a semana que passou, que terminou ontem, a 8ª da Páscoa, é como se fosse um dia só, uma Páscoa apenas, que se prolongou por 8 dias, que terminou ontem, justamente com o dia da misericórdia. Hoje é o primeiro dia do tempo pascal, onde vamos viver a Páscoa, e a primeira coisa que o Senhor nos diz é isso: coragem, não temais. Ainda ontem, por ser dia da misericórdia, nós recordávamos o Papa João Paulo II, o que foi que ele disse já no comecinho do seu pontificado: não temais, não tenhais medo. Em italiano ele diz: non abbiate paura. Pelo contrário, abri, escancarai as portas ao Redentor. E impressionante, o Papa falava isso tendo como cenário o que ele viveu, porque ele estava chegando da cortina de ferro, ele estava chegando da Polônia, onde imperava o comunismo, ao lado de várias outras nações que estavam debaixo do jugo comunista. E a igreja e os filhos de Deus sofriam terrivelmente debaixo do jugo comunista. O que é que o Papa disse? Não tenhais medo, ao contrário, abri as portas, escancarai as portas ao Redentor. E o Redentor veio, e o Redentor fez a sua obra. Meus irmãos, algo que ninguém imaginava que pudesse acontecer, aconteceu diante dos nossos olhos. Nós vimos isso anos atrás, quando ruiu o sistema marxista. E aquelas nações todas que estavam debaixo do jugo comunista conseguiram a própria libertação. Algo que ninguém imaginava. Inclusive se fazia no mundo 2 grandes forças, o Oriente e o Ocidente, os países comunistas e os países chamados capitalistas. As 2 grandes nações que se levantavam era a Rússia, que tinha ao seu lado vários satélites de nações, de grandes nações, até como era a Polônia e outros, e parte da Alemanha. A Alemanha estava dividida, estavam debaixo do jugo comunista e dominados pela Rússia, e do outro lado, no outro bloco, os Estados Unidos. As nações estavam assim. Quem poderia imaginar que o sistema marxista caísse todo ele e o governo comunista deixasse de existir em todos aqueles países? O que é impossível para os homens, Deus o fez para mostrar para nós que para Deus nada é impossível. E é isso que nós estávamos cantando, e vamos terminar cantando: felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Meus irmãos, são assim aqueles que nasceram de novo, como nos disse o Evangelho. Veja, não basta nascer de novo, nascemos de novo pelo batismo, graças a Deus, mas é preciso que esse novo nascimento, como diz a 2ª carta aos Coríntios, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Isso é preciso colocar em ação. Nós não podemos ser como animaizinhos ali, encorujados, temerosos, cheios de medo. Não, ao contrário, diante dessas situações, porque
cremos em Deus, porque sabemos que para Deus nada é impossível, e que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, sabendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Nós saímos pela vida cantando: felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Cantemos. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Isso, todos nós cantando: felizes. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Subindo: felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor.